Meu nome é Jéssica, tenho 32 anos e sou a única filha adotiva da família Ferreira. Passei a vida inteira tentando me encaixar, ser aceita como uma deles. No último domingo, durante o jantar, comentei animadamente sobre o cruzeiro que estava para acontecer. Minha irmã, Natália, bufou. "Ah, você achou que viria?" Meu pai, Roberto, sorriu, acrescentando. "É para a família de verdade." Apenas assenti e ajudei a recolher os pratos, engolindo a mágoa. Se você sabe como é ser excluído por quem deveria te amar mais, me diga de onde você está assistindo e se inscreva para me acompanhar na minha jornada de cura. Crescer como a filha do Titi, adotiva da família Ferreira, moldou toda a minha identidade. Eu cheguei na vida deles quando tinha 3 anos, uma menininha com olhos castanhos grandes e cabelos escuros rebeldes. Nada a ver com os filhos biológicos de olhos azuis e cabelos loiros que meus pais já tinham. Desde o início, senti que precisava conquistar meu lugar à mesa, tanto literal quanto figurativamente. Meus pais adotivos, Roberto e Eleonora Ferreira, tinham 3 filhos biológicos. Natália, que tinha 7 anos quando eu cheguei, Miguel, que tinha 5, e Camila, que tinha acabado de fazer 1. As fotos de família que forravam o nosso corredor contavam a história de forma bem clara. Havia dezenas de fotos de antes da minha chegada. A família perfeita de 5 pessoas. Depois da minha adoção, as fotos ficaram mais esparsas, e eu era frequentemente colocada na ponta, como se pudesse ser facilmente cortada da foto, se desejado. Quando eu crescia, sempre havia exclusões sutis e piadas sobre eu ser diferente. Bem, não sabemos de onde ela tirou isso. Meu pai diria, quando eu fazia algo que eles consideravam estranho. Ou, o sangue fala mais alto, quando Natália, Miguel e Camila compartilhavam traços ou interesses que eu não tinha. Esses comentários eram sempre feitos com um sorriso, como se a pancada emocional que eles davam pudesse ser suavizada, fingindo que eram observações engraçadas em vez de rejeições. Minha resposta foi me tornar uma pessoa que se esforçava demais. Notas perfeitas, captando o time de debate, trabalho voluntário todo fim de semana. Eu pensava que, se eu fosse excepcional o suficiente, eles finalmente me veriam como digna de plena inclusão na família. Eu me esforçava 2 vezes mais para receber metade do reconhecimento que meus irmãos recebiam com um esforço mínimo. Quando Miguel tirou um 7,5 em matemática, houve comemoração e sorvete. Quando fui a oradora da turma, meu pai comentou que eu devia ter tido uma genética boa de algum lugar. O padrão continuou na vida adulta. Os encontros de família eram exercícios de exclusão sutil, piadas internas das quais eu não participava, lembranças de tempos antes de eu me juntar à família, referências sutis à genética que eles compartilhavam. Eu continuava aparecendo mesmo assim, trazendo pratos caseiros, dando presentes atenciosos, tentando conquistar algum pequeno lugar para mim. Quando meu casamento com Daniel acabou há 8 meses, algo mudou. Minha família parecia mais solidária do que nunca. Minha mãe ligava regularmente para me ver. Meu pai me ajudou a me mudar para o meu novo apartamento. Até Natália, que sempre tinha sido a mais abertamente hostil, me convidou para tomar um café e ir às compras. Eu me permiti ter esperança de que talvez o meu divórcio tivesse me humanizado aos olhos deles, que talvez finalmente pudessem me ver como alguém que pertencia. A família Ferreira estabeleceu jantares mensais, supostamente para fortalecer nossos laços. Eu me joguei nesses encontros com um entusiasmo renovado, levando minhas famosas tortas de maçã, interagindo de forma genuína com minhas sobrinhas e sobrinhos, fazendo esforços sinceros para me conectar com meus irmãos. Pela primeira vez em anos, senti um vislumbre de esperança de que eu poderia finalmente ser aceita. Foi no encontro de Páscoa, há 2 meses, que ouvi pela primeira vez sobre uma grande viagem em família. Meus pais estavam discutindo destinos no litoral nordestino, comparando empresas de cruzeiro e itinerários. Natália insistia em querer um navio com boas opções para as crianças. Miguel e a esposa, Laís, estavam animados com a oportunidade de fazer mergulho. Camila, sempre a comilona, estava ansiosa pelos buffets, tudo o que puder comer.
Ninguém me disse explicitamente que eu estava incluída, mas também ninguém disse que eu não estava. Quando perguntei sobre as datas, minha mãe me deu uma resposta vaga sobre algum dia em junho. Quando mencionei que fazia muito tempo que eu não tirava férias de verdade, meu pai assentiu e disse algo sobre como todos precisam de uma folga às vezes. Eu interpretei as respostas deles como sinais positivos. Por que eles discutiriam todos esses detalhes na minha frente se eu não fosse parte do plano? Comecei a pesquisar portos no Nordeste nas minhas horas livres, lendo posts de blog sobre os melhores passeios e atrações imperdíveis. Fui às compras em busca de novas roupas de praia e de verão, me presenteando com um novo vestido e sandálias especificamente para a viagem. Até reservei dias de férias no meu trabalho de designer gráfico, dizendo ao meu chefe que estaria fora na segunda semana de junho. Mandei mensagens para meus irmãos sobre as opções de passeios, enviando links para nadar com golfinhos em Natal e fazer tirolesa na Mata Atlântica. Miguel não respondeu nada. Camila mandou um emoji de joinha. Natália respondeu com um vago, parece legal. Mais uma vez, eu interpretei as respostas não comprometidas deles como sinais positivos. Afinal de contas, nunca fomos uma família que se comunicava bem. À medida que a data de partida se aproximava, minha empolgação aumentava. Este cruzeiro seria a oportunidade perfeita para consolidar a nova dinâmica familiar. Longe do estresse do trabalho e da vida cotidiana, talvez pudéssemos realmente nos unir. Eu imaginei dias preguiçosos na piscina, rindo juntos com drinks, com pequenos guarda-chuvas, criando o tipo de memórias compartilhadas que eu sempre desejei. Pela primeira vez, eu me permiti acreditar que seria totalmente incluída em um evento da família Ferreira. O jantar de domingo em família foi na casa dos meus pais, no interior, como tinha sido todos os meses desde o meu divórcio. A casa deles era um casarão estilo colonial com um gramado bem cuidado e canteiros de flores que minha mãe cuidava com devoção religiosa. Lá dentro, a sala de jantar formal mal tinha mudado desde a minha infância. A mesma mesa de carvalho pesada e cadeiras combinando. O mesmo armário de louça exibindo presentes de casamento que raramente eram usados. A mesma parede de fotos de família registrando aniversários, formaturas e férias, nenhuma delas me mostrando de forma proeminente. Cheguei cedo, levando minha contribuição para a refeição. Minha torta de maçã, feita com uma receita que eu tinha aperfeiçoado ao longo de anos, tentando conquistar aprovação através da comida. A casa cheirava a frango assado e alho, a marca registrada do jantar de domingo da minha mãe. Na cozinha, Eleonora estava se preocupando com os acompanhamentos, enquanto meu pai assistia a um jogo de futebol na sala adjacente. Precisa de ajuda, mãe? Ofereci, colocando minha torta no balcão. Não, está tudo sob controle, ela disse, mal olhando para as batatas que estava amassando. Mas obrigada por trazer a sobremesa. Às 6h, todos haviam chegado. Natália e o marido, Tiago, com os 3 filhos, Miguel e Laís com os gêmeos. Camila, sempre solteira e orgulhosa disso. O nível de barulho aumentou enquanto as crianças se perseguiam pela casa. Meu pai gritava com a televisão e meus irmãos colocavam a conversa em dia. Quando finalmente nos sentamos para comer, a conversa inevitavelmente virou para o próximo cruzeiro. Faltava apenas uma semana e a empolgação era palpável. Finalmente comprei aqueles estojos à prova d'água para nossos celulares. Miguel anunciou, passando a tigela de purê de batata para Laís. Agora podemos tirar fotos debaixo d'água quando formos mergulhar. Mãe, você colocou meu maiô do Nemo na mala? Perguntou a filha de 6 anos de Natália, Sofia. Sim, querida, já está na sua mala, Natália respondeu, cortando o frango em pedacinhos. Eu imprimi todos os nossos cartões de embarque ontem à noite. Meu pai anunciou orgulhosamente. Está tudo pronto para irmos. Eu até pedi o transporte para o aeroporto. Eu sorri, sentindo um brilho quente de antecipação. Depois de todos esses anos me sentindo uma forasteira, eu finalmente faria parte de uma viagem de família de verdade. Eu tinha sido tão cuidadosa para não fazer perguntas diretas demais, com medo de que de alguma forma eu estragasse a minha inclusão.
Mas agora, com a viagem há apenas alguns dias e todos os preparativos sendo discutidos tão abertamente, eu me senti segura o suficiente para me juntar à conversa. Estou muito animada com o cruzeiro, eu disse, sorrindo para a mesa. Eu estava lendo sobre a parada em Salvador. As praias são incríveis pelo que parece. O silêncio que se instalou foi repentino e completo. Garfos pararam no meio do caminho para a boca. O rosto da minha mãe congelou em uma expressão de desânimo. Meu pai e Miguel trocaram olhares. Então Natália bufou, um som áspero, que cortou o silêncio como uma faca. Ah, você achou que viria? A voz dela escorria de sarcasmo. O rosto do meu pai se transformou em um sorriso cruel que eu tinha visto muitas vezes antes, geralmente logo antes de ele fazer alguma piada às minhas custas. É para uma família de verdade, ele disse, enfatizando a palavra verdade de uma forma que tornava o significado inconfundível. Família de sangue, não você. A sala de jantar pareceu inclinar ao meu redor. Minha mãe olhava fixamente para o prato, se recusando a me encarar. Miguel se mexeu desconfortavelmente na cadeira, mas não disse nada. Apenas Laís, a esposa dele, parecia genuinamente chocada, a boca se abrindo levemente enquanto ela olhava entre meu pai e eu. As crianças de Natália riram, não entendendo a crueldade, mas percebendo a tensão dos adultos. Camila deu um grande gole no vinho, de repente muito interessada no padrão da toalha de mesa. Eu senti o golpe fisicamente, meu estômago despencando, minhas bochechas ardendo, depois ficando frias. Um zumbido estranho preencheu meus ouvidos. E eu tive a sensação de estar flutuando um pouco acima da cena, me vendo sentada congelada à mesa. Nesse estado dissociado, memórias passaram pela minha mente com perfeita clareza. Ser deixada com uma babá, enquanto a família ia para a Praia do Forte, quando eu tinha 9 anos. Não ser incluída na foto dos irmãos no casamento de Natália. Meu pai apresentando Miguel e Camila como meu filho e minha filha, na festa de aposentadoria dele, sem mencionar a mim, que estava parada bem ali. Alguém pode me passar um molho? Ouvi-me dizer, minha voz soando distante e artificialmente calma. A conversa lentamente recomeçou ao meu redor, passando para outros tópicos. Eu assenti e sorri nos lugares certos, mas já não estava presente. Eu tinha me recolhido para dentro de mim mesma, para o lugar que eu tinha construído ao longo de décadas de momentos semelhantes. Um núcleo protegido onde as rejeições deles não podiam me atingir. Quando o jantar terminou, ajudei a recolher os pratos, como sempre fazia. Na cozinha, minha mãe fez uma tentativa fraca de se desculpar. Jéssica, sinto muito por... Você sabe, ela murmurou, enxaguando um prato. A gente só pensou que, com tudo o que você tem passado com o divórcio, você não ia querer... Está tudo bem. Eu a interrompi, não confiando em mim mesma para ouvir qualquer desculpa que ela tivesse preparado. Eu entendo. Mas eu não entendia. Não de verdade. O que eu entendia era que depois de 30 anos, depois de todos os meus esforços e esperanças, nada tinha mudado. Eu sempre seria a forasteira, a quase membro da família, o asterisco na história da família Ferreira. Natália não fez nenhuma tentativa de se desculpar. Em vez disso, ela continuou a fazer comentários sarcásticos enquanto arrumávamos. Nós teríamos te convidado, ela disse, sem parecer arrependida. Mas os quartos só acomodam 4 pessoas e a gente precisava do espaço para as crianças. Eu sabia que isso era uma mentira. O site da empresa de cruzeiro, que eu tinha estudado exaustivamente, oferecia muitas configurações de cabine. Meu pai permaneceu alheio ao mal que tinha causado, ou talvez ele simplesmente não se importasse. Ele entrou na cozinha para pegar outra cerveja, batendo no meu ombro enquanto passava. Na próxima, garota, ele disse, como se estivesse prometendo me levar ao cinema, sem reconhecer que ele tinha acabado de me excluir publicamente de uma viagem de família. Eu saí assim que pude, usando como desculpa uma reunião cedo no dia seguinte. Abracei todo mundo para me despedir, interpretando meu papel até o fim, mas enquanto eu dirigia para longe da casa, as primeiras lágrimas começaram a escorrer pelas minhas bochechas. Quando cheguei ao fim da rua, mal conseguia ver através do borrão. Tive que encostar em um trecho vazio da estrada, minhas mãos tremendo demais para dirigir com segurança. Ali, sozinha no meu carro com apenas o som do trânsito distante como companhia, eu soltei um grito que estava se acumulando há 30 anos. Um som primal,
e gutural de raiva, mágoa e traição que deixou minha garganta arranhada e meu corpo tremendo. Então chorei até não ter mais lágrimas, apenas a dor vazia de uma ferida que nunca iria se curar completamente. Não me lembro da volta para casa. De alguma forma, cheguei de volta ao meu apartamento, um quarto em uma casa vitoriana convertida do outro lado da cidade, longe do bairro de luxo dos meus pais. Eu desabei logo depois de entrar pela porta. Ainda com as roupas do jantar, um amontoado de mágoa no chão de madeira. As memórias vieram em ondas, cada lembrança de exclusão atingindo com dor fresca. A vez em que meus pais esqueceram de me incluir na foto do cartão de Natal da família quando eu tinha 12 anos. O verão em que mandaram Natália, Miguel e Camila para um acampamento, mas me disseram que não havia dinheiro suficiente para eu ir. A reunião de família em que um primo distante perguntou se eu era filha de um vizinho porque não me parecia em nada com o resto dos Ferreiras. Eu não sei por quanto tempo fiquei ali deitada, mas eventualmente me recompus o suficiente para ligar para Sara, minha melhor amiga desde a faculdade e a pessoa que tinha sido o meu porto seguro durante o divórcio. Eles fizeram o quê? A indignação de Sara foi imediata e satisfatória. Estou indo aí agora com vinho. 20 minutos depois, ela estava na minha porta com não uma, mas 2 garrafas de vinho tinto e uma energia protetora e feroz que me fez sentir menos sozinha. Ela me ouviu enquanto eu contava a história toda, a expressão dela ficando mais sombria a cada detalhe. Isso não é certo, Jess. Ela disse firmemente quando terminei. Isso é abuso emocional. Você sabe disso, né? Eu dei de ombros, ainda relutante em rotular o comportamento da minha família de forma tão dura. Eles sempre foram assim. Eu já devia ter me acostumado. Não, Sara insistiu, enchendo meu copo novamente. Você não deveria ter que se acostumar a ser tratada como se não importasse. Você é filha deles, pelo amor de Deus. Nos mudamos para o meu pequeno sofá da sala e Sara insistiu que analisássemos o padrão de forma objetiva. Ela pegou um bloco de notas e me fez listar todos os eventos só de família dos quais eu tinha sido excluída ao longo dos anos. A lista cresceu mais do que eu tinha imaginado. Férias, comemorações, até mesmo encontros regulares que eles de alguma forma esqueciam de me avisar. Olha para isso, Sara disse, batendo na lista com a caneta. Isso não é acidental, isso é sistemático. Eu tive que admitir que ela estava certa. E enquanto conversávamos, comecei a ver outro padrão. Como Natália sempre tinha sido a líder, com meus pais, principalmente meu pai, seguindo o exemplo dela. Miguel e Camila eram participantes mais passivos, raramente iniciando a exclusão, mas raramente me defendendo também. E qual a sua parte nisso? Sara perguntou gentilmente. Minha parte? Querida, você continua aceitando esse tratamento. Você continua aparecendo com suas tortas de maçã perfeitas e seu coração esperançoso, permitindo que eles te machuquem de novo e de novo. As palavras dela me feriram, mas eu sabia que ela estava certa. Eu tinha passado minha vida sendo o capacho da família, tão desesperada por migalhas de afeto que eu continuava voltando para mais abuso. Conforme o vinho soltava a nossa língua e a hora ficava mais tarde, minha tristeza começou a se transformar em outra coisa. Raiva. Raiva branca, quente, justa, que tinha sido reprimida por décadas. Me deixa ver aquelas mensagens deles de novo, Sara disse. Eu peguei meu celular e nós passamos pelos meses de mensagens com novos olhos. As respostas vagas para minhas perguntas diretas sobre o cruzeiro, o grupo de conversa do qual eu tinha sido acidentalmente incluída, onde eles discutiam passeios em terra sem reconhecer meus comentários, a forma como a conversa morria misteriosamente sempre que eu me juntava. Espera, Sara disse de repente, pegando meu celular. O e-mail do seu pai ainda está logado no seu navegador. Era verdade. Roberto tinha usado meu notebook para fazer algumas compras online quando ele estava me ajudando a me mudar depois do divórcio. Ele tinha acessado o e-mail dele e aparentemente nunca saiu. Eu não deveria... Hesitei, meu dedo pairando sobre a tela. Só olha. Sara me incentivou. Se não houver nada lá, não há mal nenhum. Eu cliquei no e-mail dele e encontrei uma pasta chamada Cruzeiro 2025. Dentro dela estavam todas as confirmações de reserva, 7 passagens aéreas, 3 cabines no Symphony of the Seas, da Royal Caribbean, reservas para passeios em terra, até mesmo o transporte de e para o aeroporto. Nossa, Sara sussurrou.
Você tem acesso a tudo. E eu tinha cada número de confirmação, cada detalhe do itinerário, cada recibo de pagamento. Meu pai tinha salvado todas as senhas dele no meu navegador também, o que significava que eu podia fazer login no site da companhia aérea, no portal do cruzeiro, em tudo. Você poderia cancelar tudo, Sarah disse, não de brincadeira. O pensamento me deu um arrepio de medo e satisfação. Eu poderia? Eu faria? Eu deveria? Eu nunca faria isso, eu disse, mas eu não fechei o navegador. Por que não? Sarah me desafiou. Eles te machucam a vida inteira. Talvez seja a hora deles sentirem uma fração da dor que eles te causaram. Eu fiquei em silêncio, considerando as implicações morais. Parecia algo enorme. Isso seria causar dano ativamente, não apenas me defender. Isso seria vingança. Eu preciso pensar sobre isso, eu disse finalmente. Sarah te assentiu compreensiva. O que você decidir, eu estou com você. Mas, Jéssica, em algum momento, você tem que parar de ser a pessoa melhor. Eles contam com isso. Eles sabem que você vai aceitar o que eles te derem, porque você sempre aceitou. Depois que Sarah foi embora, eu me sentei sozinha no meu apartamento escuro, olhando para o e-mail do meu pai. Eu estava prestes a fechar o navegador e tentar seguir com a minha vida quando percebi outra pasta chamada Coisas de Família. A curiosidade me venceu e eu cliquei. Dentro havia uma troca de e-mails entre meu pai, Natália e Miguel com o assunto Logística do Cruzeiro, Jéssica não incluída para mim. Eu cliquei para abrir e senti meu sangue gelar. Pai, por favor, certifique-se de que a Jéssica não descubra a data real da partida. Natália tinha escrito. Ela pode aparecer no aeroporto e tentar nos fazer sentir culpados para levarmos ela. Meu pai tinha respondido. Não se preocupe. Ela acredita que estamos saindo no dia 15, não no dia 12. Quando ela descobrir, já estaremos em alto mar. E então, o que mais me machucou de tudo, Miguel? O irmão, que eu pensava ser apenas um participante passivo, tinha escrito. Lembram quando ela estragou a festa de formatura da Camila aparecendo cedo para ajudar? Tão estranho ter que fingir que a gente queria ela lá. KKKK. Algo se partiu dentro de mim enquanto eu lia aquelas palavras. Algum último fio tênue de lealdade familiar se partiu. Se eles podiam planejar de forma tão deliberada me enganar, se eles podiam rir das minhas tentativas sinceras de ser incluída, então talvez eles merecessem provar um pouco do próprio remédio. Eu respirei fundo e abri uma nova planilha. Era a hora de planejar. A planilha se tornou meu plano de batalha. Eu criei abas para cada aspecto das férias deles. Voos, reservas de cruzeiro, passeios, traslados para o aeroporto. Eu documentei meticulosamente cada número de confirmação, cada número de telefone de serviço ao cliente, cada política de cancelamento. Eu descobri que a maioria das reservas poderia ser modificada ou cancelada online sem nunca precisar falar com um representante. Aquelas que exigiam ligações telefônicas poderiam ser tratadas durante o horário comercial, quando minha família estaria no trabalho. A empresa de cruzeiro exigia que o passageiro principal, meu pai, fizesse qualquer alteração. Mas com acesso ao e-mail dele e a todas as perguntas de segurança, nome de solteira da minha mãe, primeiro animal de estimação, mascote da escola, todas as informações que eu sabia, eu poderia facilmente me passar por ele se necessário. Pesquisei as implicações legais cuidadosamente. Tecnicamente, acessar as contas de outra pessoa sem permissão poderia ser considerado acesso não autorizado. Mas meu pai tinha usado o meu computador, salvou as senhas dele e nunca saiu. Eu me certifiquei de documentar isso com capturas de telas, só para garantir. E eu não estaria roubando nada, apenas cancelando reservas e devolvendo o dinheiro para os métodos de pagamento originais. O tempo seria crucial. Se eu cancelasse muito cedo, eles poderiam ter tempo para remarcar. Se eu cancelasse muito tarde, os reembolsos poderiam não ser processados. Eu queria maximizar o impacto sem entrar em um território que pudesse me colocar em sérios problemas. Eu decidi por um plano. Esperaria até 3 dias antes da partida deles, então desmantelaria sistematicamente as férias deles, pedaço por pedaço. Perto o suficiente para que remarcar fosse difícil e caro, mas não tão em cima da hora que eles perderiam todo o dinheiro.
Eu queria que eles ficassem incomodados, não financeiramente arruinados. Na noite que eu escolhi para executar meu plano, liguei para o trabalho e disse que estaria doente no dia seguinte. Esta seria uma operação que exigiria toda a minha atenção. E eu precisava estar disponível para lidar com qualquer complicação que surgisse. Eu pedi comida para a viagem, preparei uma cafeteira de café forte e montei meu notebook na minha mesa de jantar. Às 11 da noite, quando eu sabia que todos na minha família estariam dormindo, eu comecei. Comecei com os itens menores, os traslados para o aeroporto, as reservas para jantares em restaurantes de especialidade no navio, os aluguéis de cabanas na ilha privada da empresa de cruzeiro. Pequenos dominós que começariam a cair. Em seguida, vieram os passeios em terra, o nado com golfinhos, a tirolesa, o passeio de catamarã para mergulho. Um por um, eu cancelei todos eles, vendo enquanto os e-mails de confirmação chegavam na caixa de entrada do meu pai, que eu prontamente deletava. Minhas mãos estavam firmes, mas meu coração estava acelerado. A cada cancelamento, eu meio que esperava que um telefone tocasse, que alguém de alguma forma sentisse o que eu estava fazendo. Mas a noite permaneceu em silêncio. Sara mandou uma mensagem para me ver e eu enviei um simples emoji de joinha de volta. A reserva do cruzeiro foi a próxima. Esta seria a mais complexa, pois exigia fazer login no site da Royal Caribbean e navegar por várias telas de confirmação. O sistema perguntou se eu tinha certeza, se eu entendia a política de cancelamento, se eu queria falar com um representante para ver se eles podiam resolver qualquer problema que eu pudesse estar tendo. Eu cliquei em todos eles. Quando a confirmação final apareceu, sua reserva de cruzeiro foi cancelada e um reembolso será processado para a sua forma de pagamento original. Eu senti uma onda de emoções tão complexa que eu não conseguia nomeá-la. Parte culpa, parte poder, parte justificação, parte medo. Eu me sentei com o sentimento, deixando-o me invadir em vez de empurrá-lo para longe. Esta era a consequência de 30 anos de ressentimento e mágoa, acumulados, finalmente encontrando uma saída. As passagens aéreas foram as últimas e as mais fáceis de cancelar. Alguns cliques, algumas telas de confirmação e pronto. Às 2 da manhã, cada aspecto das férias da família Ferreira tinha sido sistematicamente desmantelado. Tudo o que restava eram e-mails de confirmação sobre reembolsos que eu deixei na caixa de entrada do meu pai. Deixaria que eles descobrissem para onde o dinheiro deles tinha ido, assim que percebessem que a viagem deles tinha desaparecido. Eu limpei o histórico do meu navegador, deletei qualquer evidência da minha atividade do meu computador e saí de todas as contas. Então tomei um longo banho quente, como se eu pudesse lavar o peso do que eu tinha feito. No dia seguinte eu esperei. Eu tinha tirado o dia de folga do trabalho, supostamente doente, mas na verdade querendo estar totalmente presente para o que estava por vir. Eu limpei meu apartamento, reorganizei a minha estante de livros, fiz qualquer coisa para manter minhas mãos ocupadas, enquanto a minha mente corria com antecipação e dúvida, ocasional. Por volta do meio-dia, meu celular tocou com uma notificação. O grupo de conversa da família Ferreira, que tinha ficado em sua maioria silencioso por dias, de repente explodiu com a atividade. Alguém mais está com problemas para fazer o check-in para os voos de amanhã? Miguel tinha escrito. Então, Natália, o site da companhia aérea diz que a nossa reserva não pode ser encontrada. Então, meu pai, acabei de falar com a Gol. Eles dizem que nossas passagens foram canceladas. Deve haver algum engano. Eu assisti o pânico se desenrolar em tempo real, meu coração batendo forte. Isso estava realmente acontecendo. Eles estavam descobrindo, pedaço por pedaço, que as férias deles tinham desaparecido. Eu senti uma onda de satisfação sombria, seguida imediatamente por uma onda de ansiedade. O que eu tinha feito? Mas era tarde demais para voltar atrás agora. Os dominós estavam caindo. Minha mãe mandou uma mensagem em seguida. O Roberto acabou de ligar para a Royal Caribbean. Nossa reserva de cruzeiro também sumiu. Tudo. Eles disseram que foi cancelada 3 dias atrás e os reembolsos estão sendo processados. Como isso é possível? O grupo de conversa virou um caos. Acusações, teorias, pânico. A identidade deles tinha sido roubada? Foi um problema no computador? Deveriam chamar a polícia? Ninguém suspeitou de mim. Por que eles suspeitariam? Jéssica, a capacho da família.
A pessoa que estava sempre tentando agradar nunca faria algo assim. Até que meu celular tocou, mostrando o nome do meu pai, e eu soube que o momento da verdade tinha chegado. Eu deixei o telefone tocar 3 vezes antes de atender, usando esses segundos para me recompor. Alô? Eu disse, injetando a quantidade certa de curiosidade casual na minha voz. Jéssica? A voz do meu pai estava tensa com uma raiva mal contida. Temos um problema aqui. Oh, o que está acontecendo? Eu perguntei, a imagem da inocência. Alguém cancelou todos os nossos voos e o cruzeiro, tudo. Estamos no aeroporto e eles estão nos dizendo que não temos passagens, sem reservas, nada. Eu podia ouvir o barulho de fundo dos anúncios do aeroporto. O burburinho das pessoas. Eu imaginei minha família parada na área de check-in, as malas empilhadas ao redor deles, a lenta percepção de que eles não iriam a lugar nenhum hoje. Isso é terrível, eu disse, mantendo minha voz firme. Como isso pôde acontecer? Eu não sei, ele explodiu. A companhia aérea diz que os cancelamentos vieram da minha conta. A empresa de cruzeiro diz a mesma coisa. Alguém acessou minhas contas e cancelou tudo. Isso é bizarro, eu disse. Quando isso aconteceu? 3 dias atrás, aparentemente. A gente não soube por que os e-mails de confirmação foram para essa minha pasta de lixo eletrônico ou algo assim. Eu preciso que você nos ajude a resolver isso. Ligue para a administradora do cartão de crédito e veja se eles conseguem rastrear os reembolsos enquanto a gente tenta remarcar. Este foi o momento que eu tinha esperado. O momento de me defender depois de uma vida inteira aceitando as migalhas de afeto que eles ofereciam. Acho que não posso fazer isso, eu disse calmamente. O quê? Por que diabos não? Estamos em crise aqui, Jéssica. Bem, eu disse, alongando a palavra. É uma viagem de família, certo? Para a família de verdade. Eu não gostaria de me intrometer. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Eu podia praticamente ouvir as engrenagens girando na cabeça do meu pai enquanto ele processava o que eu estava dizendo. O que você fez? Ele finalmente sussurrou, a voz mortalmente quieta. Eu apenas respeitei seus desejos. Eu respondi. Você deixou bem claro que eu não era parte desta viagem de família, então eu me certifiquei de não estar envolvida de forma alguma. Você cancelou nossa viagem. Como você pôde? Como se atreveu? A voz dele aumentou a cada palavra, até ele estar gritando. No fundo, eu podia ouvir minha mãe perguntando o que estava acontecendo, Natália exigindo o telefone. Da mesma forma que você se atreveu a me excluir e me machucar por 30 anos. Eu disse, minha voz ainda incrivelmente calma. Da mesma forma que você se atreveu a rir de mim pelas minhas costas. Da mesma forma que você se atreveu a planejar mentir para mim sobre a data de partida de vocês. Isso é... Ele gaguejou. Aquela troca de e-mails foi muito esclarecedora. Eu continuei. Aquele com o assunto Jéssica não incluída. Eu gostei particularmente da anedota de Miguel sobre como era estranho fingir que me queriam na festa de formatura da Camila. Mais silêncio. Você invadiu meu e-mail. Eu vou te processar por isso. Eu vou fazer você ser presa. Eu não invadi nada. Eu o corrigi. Você usou meu computador, salvou todas as suas senhas e nunca saiu. Se alguém cometeu uma violação, foi você. Da minha privacidade, na minha casa, no meu computador pessoal. O telefone foi aparentemente agarrado do meu pai porque, de repente, Natália estava gritando no meu ouvido. Sua psicopata, você arruinou tudo. Você sabe o quanto as crianças estavam ansiosas por isso? Você sabe o quanto isso custou? Sim, na verdade, eu sei exatamente o quanto custou, eu respondi. E vocês vão receber tudo de volta. Os reembolsos devem chegar no cartão de crédito do pai dentro de 5 a 7 dias úteis. Isso não é sobre o dinheiro, ela guinchou. É sobre você ser uma pessoa vingativa, invejosa e patética. Eu a interrompi. Não, Natália. Isso é sobre 30 anos de exclusão e crueldade. Isso é sobre eu finalmente me defender. Eu desliguei enquanto ela estava no meio da frase, minha mão surpreendentemente firme. Então eu desliguei meu celular completamente, sabendo que ele logo estaria explodindo com ligações e mensagens. 10 minutos depois, meu telefone fixo tocou. O número só Sara e meu trabalho tinham. Atendi com cautela. Jéssica, é a Laís.
a esposa do Miguel. Laís era a última pessoa que eu esperava ouvir. Nós sempre fomos cordiais, mas nunca próximas. Eu peguei seu número no perfil do Instagram da Sara. Ela explicou. Olha, não estou ligando para gritar com você, eu só queria dizer que eu entendo. Você entende? Eu perguntei genuinamente surpresa. Eu observei como eles te tratam por anos. Ela disse, a voz dela baixa, como se ela estivesse em algum lugar onde pudesse ser ouvida. É horrível. E o que eles disseram no jantar sobre o cruzeiro ser para a família de verdade, eu nunca fiquei tão envergonhada de estar associada a eles. As palavras dela trouxeram lágrimas inesperadas aos meus olhos. Obrigada por dizer isso. Não estou dizendo que o que você fez foi certo, ela continuou. Mas eu entendo. E se serve de alguma coisa, o Miguel não é tão ruim quanto parece naqueles e-mails. Ele acompanha a Natália e o seu pai porque é mais fácil, mas ele se sente culpado por isso. Não culpado o suficiente para me defender, eu apontei. Não, ela reconheceu. E isso é com ele. Enfim, eu tenho que ir. Eles estão tentando descobrir se podem remarcar algo, mas não parece que vai dar certo. Apenas cuide-se, ok? E talvez não atenda à porta por alguns dias. Depois que desligamos, eu me sentei no silêncio do meu apartamento, me sentindo estranhamente calma. A tempestade tinha chegado e eu ainda estava de pé. O que viesse a seguir, eu o enfrentaria nos meus próprios termos. Eu tinha finalmente parado de ser o capacho da família. Nas horas seguintes, eu assisti o grupo de conversa da família explodir. De longe, meu celular principal ainda estava desligado. As mensagens variavam de acusações furiosas a discussões práticas sobre o que fazer em seguida. Minha mãe enviou várias mensagens privadas para o meu celular desligado, oscilando entre tentar me fazer sentir culpada, como você pôde fazer isso com sua família, e desculpas tentativas. A gente devia ter lidado com as coisas de forma diferente. Pela noite, ficou claro que eles não seriam capazes de salvar as férias. Os voos estavam lotados pelos próximos dias, e o navio de cruzeiro já tinha realocado as cabines deles. As grandes férias da família Ferreira estavam oficialmente canceladas. Foi quando eu finalmente liguei meu celular de volta, ignorando a enxurrada de notificações, e enviei uma única mensagem para o grupo de conversa da família. Era uma captura de tela da troca de e-mails sobre esconder a data real da partida, com o assunto Jéssica não incluída claramente visível. Eu adicionei apenas uma linha de texto. Da próxima vez que forem excluir alguém, certifiquem-se de que essa pessoa não tem acesso às suas contas. Então, eu desliguei meu celular de novo e abri uma garrafa de vinho. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu tinha me defendido da família Ferreira e me recusado a aceitar as migalhas deles. A sensação era aterrorizante, estimulante e estranhamente libertadora, tudo ao mesmo tempo. 2 dias depois, recebi uma mensagem do meu pai. Reunião, nossa casa. Domingo, 14h, esteja lá. Eu mostrei a mensagem para Sara, que imediatamente balançou a cabeça. De jeito nenhum. Isso é uma emboscada esperando para acontecer. Eu tenho que ir, eu disse. Se eu não for, estarei apenas provando a narrativa deles de que sou instável e vingativa. E se você for, eles vão te atacar em bando, te fazer sentir culpada e possivelmente até te ameaçar com ação legal, Sara rebateu. Pelo menos me deixe ir com você. Não, eu disse firmemente. Isso é algo que eu preciso fazer sozinha, mas eu vou me preparar. E eu me preparei. Marquei uma sessão de emergência com a minha terapeuta, doutora Ribeiro, que tinha me ajudado a superar o meu divórcio. Passamos 1 hora discutindo estratégias para manter limites e não ser puxada de volta para a dinâmica familiar. Lembre-se, a doutora Ribeiro disse, você não pode controlar como eles reagem. Você só pode controlar suas próprias respostas. Mantenha a calma, fale a sua verdade e esteja preparada para ir embora se as coisas se tornarem tóxicas. Eu também consultei um amigo advogado, que me assegurou que, embora minhas ações fossem eticamente questionáveis, era improvável que resultassem em uma ação legal bem-sucedida, especialmente considerando que meu pai tinha usado meu computador e permanecido logado nas contas dele. No domingo, eu me sentia o mais pronta que eu poderia estar. Me vesti cuidadosamente em um simples vestido azul que me fazia sentir confiante. Dirigi até a casa dos meus pais e estacionei na rua em vez da garagem.
Um pequeno ato de independência e uma rota de fuga rápida, se necessário. A tensão era palpável no momento em que eu entrei pela porta. Meus pais, Natália, Miguel e Camila, já estavam sentados na sala de estar, uma frente unida. Apenas Laís ofereceu um pequeno sorriso encorajador do seu lugar ao lado de Miguel. Antes que qualquer pessoa pudesse falar, eu tomei a iniciativa. Eu quero dizer uma coisa antes de começarmos. Eu disse, permanecendo em pé enquanto eles se sentavam. Eu sei por que estamos aqui. Eu sei que todos vocês estão com raiva, mas antes de vocês começarem a me dizer o quão terrível eu sou, eu vou dizer por que eu fiz o que eu fiz. Isso vai ser bom, Natália murmurou, mas meu pai a silenciou com um olhar. Tudo bem, ele disse. Diga o que você tem a dizer. Eu respirei fundo e comecei a listar os anos de exclusão, as constantes lembranças de que eu era diferente, as formas sutis e não tão sutis de como eles me fizeram sentir como uma forasteira. Eu falei calmamente, citando exemplos específicos. A viagem para a Praia do Forte, quando eu tinha 9 anos, os acampamentos de verão, as fotos de família, as festas de formatura, as férias. Por 30 anos, eu disse, eu tentei conquistar meu lugar nesta família. Eu levei comida para cada encontro, dei presentes atenciosos, ouvi os problemas de vocês, celebrei os sucessos de vocês e pedi quase nada em troca, a não ser incluída. E por 30 anos vocês deixaram claro que eu não sou realmente uma ferreira. Isso não é verdade? Minha mãe interveio, lágrimas já se formando. Sempre te amamos. Amor não é apenas um sentimento, mãe, eu respondi. É ação. E as ações de vocês consistentemente mostraram que eu sou menos que Natália, Miguel e Camila, que eu não pertenço. Então você arruinou nossas férias porque está com inveja? Natália retrucou. Isso é muito maduro. Não, eu disse, me virando para ela. Eu cancelei as férias de vocês porque quando eu expressei animação sobre ir, você me humilhou publicamente. Você disse... você achou que viria com aquele desprezo que você aperfeiçoou ao longo dos anos. E o pai te defendeu, esclarecendo que era para a família de verdade. Foi só uma piada, meu pai protestou. Mas a voz dele não tinha convicção. Não, não foi. Laís disse de repente, surpreendendo a todos. Foi cruel e todos vocês sabem disso. Natália se virou para Laís. Fique fora disso, você nem é uma parente de sangue. Nem a Jéssica, Laís rebateu. Mas ela tem sido parte desta família por mais tempo do que eu. E eu observei todos vocês, exceto talvez o Miguel às vezes, a tratarem como uma convidada indesejada por anos. A sala se tornou um caos. Natália gritando com Laís, minha mãe chorando ainda mais, meu pai tentando recuperar o controle da situação. Camila, que tinha ficado em silêncio até agora, finalmente falou. Podemos todos nos acalmar? Ela implorou. Jéssica, o que você fez foi errado. Você sabe disso, certo? Sim, eu reconheci. Foi errado, foi vingativo e mesquinho e provavelmente ilegal, tecnicamente falando. Mas também foi a primeira vez na minha vida que eu me defendi com esta família. E, sinceramente, foi a única maneira de fazer todos vocês realmente me verem. Te ver? Meu pai repetiu incrédulo. Nós não fizemos nada além de tentar te incluir desde que você tinha 3 anos. Isso não é verdade, Roberto. Minha mãe disse calmamente, surpreendendo a todos. Nós não nos esforçamos o suficiente, nem de perto o suficiente. Meu pai a olhou com descrença. Eleonora, do que você está falando? Estou falando do fato de que quando nós adotamos a Jéssica, você nunca a aceitou totalmente. Minha mãe disse, décadas de verdades não ditas finalmente emergindo. Você concordou porque eu queria outro filho e não podia ter um biológico depois da Camila, mas o seu coração nunca esteve nisso e as crianças seguiram o seu exemplo, especialmente a Natália. A sala ficou em silêncio. Isso não era o que ninguém esperava, muito menos eu. Isso é ridículo, meu pai bufou. Mas havia um brilho de algo nos olhos dele. Culpa, talvez, ou o desconforto de ser visto de forma muito clara. É? Minha mãe o desafiou. Você se lembra de como se recusou a tirar folga do trabalho quando a trouxemos para casa? Como você só a chamava de a garota naqueles primeiros meses? Como você procurava por toda oportunidade para apontar como ela era diferente dos nossos filhos biológicos calmos? Natália se mexeu desconfortavelmente. Eu não sabia disso, ela disse olhando para mim.
Você tinha 7 anos, minha mãe respondeu. Você absorveu as atitudes do seu pai. É isso que as crianças fazem. Não me culpe pelo que eles se tornaram, meu pai disse com raiva. Eu não estou te culpando pelo que eles se tornaram, minha mãe disse. Estou culpando você e a mim mesma por como tratamos a Jéssica. E estou dizendo que é hora de a gente reconhecer isso. A conversa mudou então, do meu erro em cancelar o cruzeiro para as questões mais profundas na nossa dinâmica familiar. Miguel admitiu que sempre se sentiu desconfortável com a forma como eu era tratada, mas que tinha sido muito covarde para dizer alguma coisa. Camila confessou que muitas vezes tinha sido deliberadamente desatenta porque era mais fácil do que confrontar a injustiça. Apenas Natália permaneceu em grande parte não arrependida. Ainda acho que o que você fez foi imperdoável, ela me disse. E eu não vou fingir o contrário só porque todo mundo está tendo um tipo de momento de união. Eu não estou pedindo perdão, eu respondi. Estou pedindo reconhecimento e mudança. A conversa continuou por horas, às vezes acalorada, às vezes chorosa, ocasionalmente, até mesmo produtiva. Antigos ressentimentos vieram à tona, não apenas os meus, mas os de outros também. A imagem que surgiu foi de uma família construída sobre bases instáveis, com dinâmicas pouco saudáveis que tinham afetado a todos, não apenas a mim. Conforme a tarde avançava, eu me senti emocionalmente exausta, mas estranhamente fortalecida. Pela primeira vez, eu não estava tentando me fazer menor para caber na família Ferreira. Eu estava insistindo no meu direito de existir plenamente dentro dela, ou de ir embora, se isso não fosse possível. Finalmente, quando a conversa começou a girar em círculos, eu me levantei. Acho que já disse tudo o que vim dizer. Eu anunciei. E ouvi tudo o que precisava ouvir. Para onde vamos a partir daqui é decisão de todos nós. Mas eu quero ser clara sobre uma coisa. Eu cansei de aceitar migalhas de afeto e inclusão. Ou eu sou parte desta família de forma total, completa, sem qualificações, piadas ou exclusões, ou eu não sou. E se eu não for, tudo bem, porque eu percebi que posso fazer a minha própria família com pessoas que me valorizam. Eu peguei na minha bolsa e retirei 2 itens que eu tinha levado comigo. Um pequeno medalhão de prata que minha mãe tinha me dado no meu aniversário de 16 anos e o livro de receitas da família Ferreira, que tinha sido passado por gerações, mas nunca tinha sido oficialmente me dado. Eu os coloquei cuidadosamente na mesinha de centro. Essas coisas sempre significaram muito para mim, eu disse, mas eu não posso continuar me apegando a símbolos de pertencimento a uma família que não me quer. Então estou deixando-os aqui até a gente descobrir o que somos um para o outro. Jéssica! Minha mãe começou, estendendo a mão para a minha, mas eu me afastei. Eu preciso de tempo, eu disse. E acho que todos vocês também. Se vocês me quiserem na vida de vocês, me quiserem de verdade, não apenas me tolerarem, vocês sabem onde me encontrar. Com isso, eu saí, ignorando os pedidos para eu voltar. As promessas de que as coisas seriam diferentes. Enquanto eu ia embora, senti uma leveza estranha. Eu tinha falado a minha verdade. Eu tinha me mantido firme. O que viesse a seguir, eu o enfrentaria nos meus próprios termos. A primeira semana após a confrontação passou em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum e-mail de nenhum membro da família Ferreira. Eu alternava entre o alívio de não ter que lidar com a raiva deles e o medo de ter cortado todos os laços permanentemente. Sara me procurava diariamente, e minha terapeuta me ajudou a processar as emoções complexas que surgiram. Você abriu a caixa de Pandora. A doutora Ribeiro disse durante a nossa sessão. Sistemas familiares resistem a mudanças, e você forçou uma grande interrupção. Dê tempo para eles se ajustarem. Eu me joguei em autocuidado, longas caminhadas no parque, cozinhando refeições saudáveis, me reconectando com amigos que eu tinha negligenciado durante o meu casamento. Eu também comecei a construir conscientemente o que Sara chamava de minha família escolhida. Pessoas que me valorizavam por quem eu era, não pelo papel que eu podia desempenhar na vida deles. Meu colega de trabalho, Tomás, me convidou para o clube de leitura dele, onde eu conheci pessoas que compartilhavam do meu amor por leitura. Minha vizinha, Maiara, e eu começamos a tomar café nas manhãs de sábado. Sara me apresentou ao primo dela, Lucas, que também tinha passado por um divórcio difícil.
Lentamente, comecei a criar uma rede de conexões genuínas. 10 dias após a confrontação, meu celular tocou com uma mensagem de Miguel. Podemos conversar? Só nós dois. Nos encontramos em um local neutro, uma cafeteria no centro da cidade que nenhum de nós frequentava regularmente. Ele parecia cansado, com olheiras escuras e uma energia nervosa enquanto mexia na xícara dele. Eu te devo um pedido de desculpas. Ele começou sem rodeios. Não só pela história do cruzeiro, mas por anos de ficar parado enquanto você era tratada como uma pessoa inferior. Eu sabia que era errado e não fiz nada. Por quê? Eu perguntei simplesmente. Ele suspirou. O caminho de menor resistência, eu acho. Era mais fácil concordar com o pai e a Natália do que desafiá-los. E aí se tornou um hábito. Ele olhou para mim. Mas isso é uma explicação, não uma desculpa. Eu fui um covarde, e você merecia coisa melhor de mim. Foi o primeiro pedido de desculpas genuíno que eu tinha recebido de um membro da família Ferreira, e abriu algo dentro de mim, um espaço onde o perdão poderia eventualmente crescer. Obrigada por dizer isso, eu disse. Significa muito. A Laís tem me repreendido bastante. Ele admitiu com um sorriso sem graça. Ela diz que tem segurado a língua sobre como você é tratada por anos e que ela cansou de ficar em silêncio. Isso me fez rir. Eu sempre gostei da Laís. Ela também gosta de você, ele disse. E eu também. Você é minha irmã, Jéssica. Não minha irmã adotiva, não minha meio-irmã. Minha irmã. Ponto final. Sinto muito se eu te fiz sentir o contrário. Conversamos por mais de 1 hora, colocando a conversa em dia sobre partes da vida um do outro que tínhamos perdido ao longo dos anos de interação superficial. Pela primeira vez, Miguel me perguntou sobre a minha adoção, como eu me sentia sobre isso, o que eu me lembrava de antes, se eu alguma vez quis encontrar meus pais biológicos. Essas eram perguntas que ninguém na família jamais tinha se incomodado em fazer. Enquanto nos preparávamos para ir embora, Miguel hesitou. A mãe quer te ver, ele disse. Ela está bem arrasada com tudo. O pai também, do jeito dele, embora ele ainda esteja lutando para admitir que estava errado. E a Natália? Eu perguntei. Miguel fez uma careta. Natália é a Natália. Ela ainda está bem brava, mas o resto de nós tem tido algumas conversas sérias sobre a dinâmica familiar. Não é confortável, mas é necessário. Eu assenti, ainda não pronta para me comprometer com outro encontro de família, mas apreciando o esforço. Diga à mãe que eu ligo para ela em breve. Eu prometi. Ao longo dos meses seguintes, eu comecei a reconstruir cautelosamente os relacionamentos com alguns membros da família, enquanto mantinha limites firmes com outros. Laís se tornou uma amiga genuína, mandando mensagens regularmente e me encontrando para almoçar a cada poucas semanas. Minha mãe e eu começamos a ter encontros para tomar um café a sós, onde lentamente trabalhamos através de décadas de mágoa e mal-entendidos não ditos. Eu falhei com você, ela admitiu durante um desses encontros. Eu deveria ter te protegido mais, defendido você mais. Eu deixei meu medo de balançar o barco se sobrepor ao meu dever para com você como sua mãe. Por que você me adotou? Eu fiz a pergunta que eu tinha querido fazer a vida inteira. Se o pai era tão resistente, por que seguir em frente com isso? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Porque no momento em que eu te vi, eu soube que você era para ser a minha filha. Você era essa coisinha brilhante e feroz. Mesmo com 3 anos de idade, eu me apaixonei instantaneamente. Ela estendeu a mão na mesa para pegar a minha. Eu só não fui forte o suficiente para fazer todo mundo ver o que eu via. Meu pai demorou mais para se aproximar. O orgulho dele tinha sido atingido 2 vezes. Primeiro por eu ter cancelado o cruzeiro, depois por ter o tratamento de longa data dele comigo publicamente questionado. Mas mesmo, ele eventualmente me procurou de uma forma desajeitada, perguntando se eu o ajudaria a configurar o smartphone novo dele. Não confio nesses caras da loja, ele disse de forma ríspida quando eu cheguei na casa deles. Eles sempre tentam me vender coisas que eu não preciso. Era uma desculpa fraca, mas eu a reconheci como um tipo de ramo de oliveira. Enquanto eu o ajudava a transferir os contatos dele e o mostrava como usar vários aplicativos, ele limpou a garganta várias vezes, como se estivesse prestes a dizer algo importante, apenas para fazer outra pergunta técnica.
Finalmente, enquanto eu me preparava para ir embora, ele soltou: "Sua mãe diz que eu nunca te aceitei totalmente. Ela está certa. E sinto muito por isso." Eu congelei, meu casaco meio colocado. Em 30 anos, eu nunca tinha ouvido meu pai pedir desculpas por nada. "Quando nós te adotamos," ele continuou, olhando para o chão, em vez de para mim. "Eu tinha medo de não ser capaz de te amar da mesma forma que eu amava as crianças que eu tinha ajudado a criar. E então, quando esse medo se tornou realidade, eu senti vergonha. Era mais fácil te manter à distância do que admitir que eu estava falhando como pai. Eu não sabia o que dizer, então não disse nada, deixando-o continuar. "Eu não estou te pedindo para me perdoar," ele disse. "Eu só queria que você soubesse que eu entendo agora o que eu fiz de errado e estou tentando ser melhor, mesmo na minha idade." Não foi um pedido de desculpas perfeito, mas foi sincero. E foi um começo. Natália permaneceu a resistente. Ela se recusou a reconhecer qualquer erro, mantendo que eu tinha reagido exageradamente a uma pequena provocação e que cancelar o cruzeiro tinha sido uma traição imperdoável. Eu mantive minha distância dela, aceitando que alguns relacionamentos talvez nunca pudessem ser curados. 6 meses depois do cruzeiro, que nunca aconteceu, recebi um convite para o jantar de Natal na casa dos meus pais. Eu olhei para a mensagem por um bom tempo, em conflito. Uma parte de mim queria recusar automaticamente, para me proteger de uma possível mágoa, mas outra parte reconhecia o esforço sendo feito. "Você vai ir?" Sara perguntou quando eu mostrei o convite para ela. "Estou pensando nisso," eu disse, "mas eu precisaria de algumas regras básicas." Liguei para minha mãe e estabeleci minhas condições. Seria um encontro menor, apenas a família imediata. Natália seria avisada com antecedência para segurar a hostilidade. E ao primeiro sinal de piada sobre o meu lugar na família, eu iria embora. Para minha surpresa, minha mãe concordou imediatamente. "Na verdade," ela disse, "Natália e Tiago vão para a casa dos pais dele este ano. Seremos só você, seu pai, eu, Miguel, Laís e Camila." O encontro de Natal foi diferente de qualquer evento de família que eu podia me lembrar. Havia um desconforto no início, com todos super conscientes das dinâmicas que antes não tinham sido reconhecidas. Mas também havia um esforço genuíno para se conectar, para ouvir, para incluir. Minha mãe usou a louça boa, o conjunto que sempre tinha sido reservado para ocasiões especiais, mas de alguma forma nunca para eventos que me incluíam. Meu pai me perguntou sobre o meu trabalho com um interesse real, em vez de uma obrigação educada. Camila me mostrou fotos da recente viagem dela para a Argentina, sem um único comentário sobre como eu não entenderia ou apreciaria a experiência. O mais surpreendente, eles tinham colocado fotos antigas de família pela casa. Não apenas as de sempre, mostrando os filhos biológicos, mas algumas comigo também. Algumas eu nunca tinha visto antes, como uma foto minha com cerca de 4 anos de idade, sentada nos ombros do meu pai em um parque. Nós dois rindo. "De onde isso veio?" eu perguntei para a minha mãe, pegando o porta-retrato. "Do sótão," ela admitiu. "Encontrei caixas de fotos quando estava procurando as decorações de Natal. Tantas memórias que eu tinha esquecido." Ela hesitou. Ou talvez escolhido não lembrar porque elas não se encaixavam na narrativa que a gente tinha criado. Enquanto eu olhava para a mesa naquela noite, eu percebi que, embora nunca fôssemos uma família perfeita, o que quer que isso signifique, nós estávamos finalmente nos tornando uma família honesta. As fachadas estavam se rachando, permitindo que uma conexão autêntica emergisse de forma cautelosa. Nos meses que se seguiram, essa nova dinâmica continuou a evoluir. Alguns dias foram melhores que outros. Velhos hábitos ocasionalmente ressurgiram e precisaram ser abordados. Meu relacionamento com Natália permaneceu tenso, embora ela finalmente tenha parado de me antagonizar ativamente, se contentando com uma civilidade fria quando éramos forçadas a interagir. Mas a mudança mais profunda foi dentro de mim. Eu não mais media o meu valor pela aceitação da família Ferreira. Eu tinha construído uma vida rica com conexões da minha própria escolha, amigos que me valorizavam, colegas que me respeitavam, até mesmo
um novo relacionamento promissor com um homem gentil chamado Eric, que tinha a sua própria história familiar complicada. Eu ainda participava de alguns eventos da família Ferreira, mas eu o fazia por escolha, não por desespero. Eu estabeleci limites e me mantive neles. Eu falava a minha verdade sem me desculpar. E o mais importante, eu reconheci que a família de verdade, é definida por amor e respeito, não por sangue ou documentos legais. Um ano depois do cruzeiro que nunca aconteceu, meu pai ligou para me dizer que eles estavam planejando outra viagem em família. Nós gostaríamos que você viesse, ele disse formalmente. Se você quiser, é claro. Obrigada, eu disse. Deixe-me verificar minha agenda e pensar sobre isso. A velha, Jéssica, teria imediatamente dito sim, pateticamente grata pela inclusão. A nova Jéssica precisava de tempo para considerar o que ela queria, o que era saudável, o que lhe traria alegria, em vez de ansiedade. Naquela noite, enquanto eu estava sentada na minha varanda, assistindo ao pôr-do-sol e contemplando o convite, eu percebi o quão longe eu tinha chegado. A ferida da exclusão sempre faria parte da minha história, mas ela não me definia mais. Eu tinha encontrado a minha voz, a minha força e a minha verdadeira família. Alguns ligados por adoção, alguns por escolha, todos por amor. Se você já se sentiu como um forasteiro na sua própria família, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Às vezes, os limites mais difíceis de estabelecer são com as pessoas que deveriam nos amar mais. Você já teve que se defender de membros da família que te trataram de forma injusta? Compartilhe a sua história nos comentários abaixo. E se esta jornada de encontrar o amor próprio, apesar da rejeição familiar, ressoou com você, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal para mais histórias de cura e crescimento. Obrigado por fazer parte da minha família escolhida. E lembre-se, você merece ser plenamente visto, aceito e celebrado exatamente como você é.